A Câmara de Vereadores de Irati promoveu nesta sexta-feira uma audiência para discutir a falta de água na cidade. Além do prefeito, vereadores, autoridades, membros da diretoria da Sanepar estiveram aqui para esclarecer a população de Irati. O prefeito Emiliano Gomes participou também dessa audiência pública, onde que representantes da região sudeste da Sanepar vieram ouvir diretamente os clamores da população. Recentemente, o prefeito senhor esteve levando essas reclamações para o presidente Wilson Lipski, que é o presidente da Sanepar. Como que se avalia a audiência de hoje? Bom, cumprimentar o Newton, enfim, todos aí que estão nos assistindo pela Folha. Agora, finalizando a audiência, sexta-feira, quase 10 horas da noite, a gente teve várias tratativas e vários movimentos, mas é importante destacar que a audiência pública ela é muito importante pela união dos poderes, né? A gente teve aqui a Gabriela representando o Poder Judiciário, Legislativo, em peso, através dos vereadores, alguns secretários nossos, o Executivo. E isso é importante para a democracia, mas acima de tudo para a gente discutir as políticas que são importantes se resolverem, né, de forma efetiva. E o caso da Sanepar, da falta de água, não é uma situação de agora, é uma situação de muitos anos, assim como a BR-153, assim como outras pautas que vêm se alastrando aí por muitos anos. É evidente que agora, principalmente em decorrência das planilhas que foram apresentadas, foi mostrado que o mês de fevereiro foi o mês mais intenso pela falta de água, né? E nesse sentido, os motivos foram vários. Porém, a nossa população clama que realmente essa seja dada uma solução por final. No ano passado, um pouco antes, já em dezembro, era uma preocupação minha, mesmo antes de me eleger, a gente teve com alguns técnicos da Sanepar justamente para ampliar essa discussão. Em janeiro e fevereiro começou a acelerar essas demandas e a gente fez alguns movimentos. E um deles foi conversar com o presidente da Sanepar. Eu tive por duas oportunidades, uma em Foz do Iguaçu e outra em Curitiba, junto com o deputado líder do governo Hussein, para cobrar efetivamente soluções. Nesse sentido, apareceu, na sequência, os técnicos e quero destacar aqui também o trabalho da Simone Alvarenga, do Zezo, que esteve aqui presente, que estão preocupados com a situação e que, de fato, também querem resolver. Esse cronograma é um cronograma que foi realizado pelos técnicos da Sanepar, que eu acredito que vai ser efetivado, sim, esses investimentos em Irati. Então, nós estamos falando aí de mais de 30 milhões de investimentos, são investimentos já que estão consolidados na planilha do cronograma e nós, agora, enquanto Poder Público, Legislativo, Judiciário, fiscalizar o andamento dessas obras que são importantes para realmente que esse problema seja sanado. O que isso vai resultar? São a distribuição aí de 70 litros por segundo e vai passar para 115. Então, eles vão ampliar a capacidade de distribuição de água no nosso município. E acredito que essa, pressão, tanto nossa quanto do Judiciário, Executivo, da população de maneira geral, fez com que eles olhassem com mais carinho e atenção para a nossa comunidade. Então, o meu compromisso enquanto prefeito é trabalhar arduamente na fiscalização, politicamente também com as nossas lideranças do Estado, para a gente de fato fortalecer esse elo com o presidente da Sanepar e para que isso não aconteça. A indignação da população é a nossa indignação, é minha indignação. Eu praticamente em fevereiro recebia mensagens diárias no meu WhatsApp, no meu Instagram, Facebook. Então, assim, nos mobilizamos, nós não dormimos no ponto. Como mais o problema da BR, como um problema da transporte público, são situações que vêm recorrendo, mas que eu digo que o começo da gestão ela foi muito desafiadora, por vários problemas que surgiram, algumas coisas muito boas que estão acontecendo, mas os principais, mobilidade urbana, a água, a distribuição, estourou tudo agora, parece que foi batizado já no início do mandato. Então, agora o compromisso é a gente tratar com seriedade para que a situação se resolva. Faltou água na sua casa também, prefeito? Na minha não faltou, e isso eu falei hoje, porque assim, a gente só sente quando falta, mas a gente enquanto ente público, a gente reconhece e sabe de tantas pessoas falando e tudo, e espero que isso nunca aconteça na minha casa e na casa de ninguém.
ninguém, né? Então é uma situação que a gente precisa levar muito em consideração e ter respeito pelo cidadão, e deixar muito claro também que a prefeitura, né, a Câmara de Vereadores, que faz o processo de distribuição de água, quem faz é a Sanepar, né, a empresa estatal que é de economia mista que faz esse trabalho. E então o que nós podemos fazer é apenas fazer a cobrança. Eu até estava refletindo durante a audiência, Nilton, que infelizmente não, é a realidade, é a Sanepar que faz a distribuição de água no estado. Então nós não temos muito para onde correr, a não ser sentar com eles aqui e, né, fazer cobranças efetivas para que a situação se resolva. E eles foram muito tranquilos, explanaram também todas as situações. Eu acredito que as cobranças da população que estava aqui, dos vereadores, enfim, da comunidade, vai refletir em ações pontuais, porque eles, pela pressão que teve aqui, eles sentiram que realmente é importante fazer alguns ajustes, né? Então, muito feliz aí com o andamento, acredito que daqui para frente a gente vai ter mais resolutividade. Algumas ações podem ser realizadas pelo próprio executivo, como investimentos pontuais em caixas d'água para quem não tem, pode ser buscado alguns recursos dessa forma? Com certeza, né? Caixas d'água tem um programa do Estado que a gente já disparou ofícios também para a gente angariar essas caixas e as comunidades, as casas, as famílias mais carentes, mais em vulnerabilidade, a gente fazer essa distribuição. É um trabalho social e, de fato, a gente fazer um trabalho de fiscalização mais efetiva, né? Então, isso é uma questão que é um compromisso nosso, além dos caminhões-pipas, né, que também a gente predispõe, além dos caminhões-pipas da Sanepar, mas a gente tem também aí os nossos que a gente coloca à disposição em casos emergenciais. Então, algumas situações paralelas, mas o principal, de fato, é a empresa fazer o trabalho que tem que ser feito. Quem vai conversar com a gente agora é Simone Alvarenga de Campos, que é a diretora-geral da região sudeste da Sanepar. Primeira pergunta, como que a senhora avalia essa audiência pública que foi realizada em Irati hoje, dando a oportunidade da Sanepar mostrar as suas dificuldades e também os seus ganhos na rede de água de Irati? A gente fica bastante feliz de estar aqui junto com na Câmara de Vereadores, junto com a Prefeitura e junto com a Promotoria e também ouvindo as necessidades da comunidade. Nós já fizemos algumas melhorias no sistema, pelos nossos controles. O abastecimento melhorou, mas mesmo assim a gente recebeu alguns pedidos hoje que a gente vai fazer o monitoramento, algumas solicitações para que a gente possa realmente restabelecer o abastecimento da forma mais satisfatória possível. Foram apresentadas, inclusive, algumas obras, né, que devem ser entregues até o mês de julho, né, pelo prazo dado aí pelo próprio Zelso também aqui. Quais são essas obras? O que já está sendo feito de melhorias no abastecimento de água em Irati? Isso. No último dia 17 de fevereiro, a gente conseguiu fazer uma melhoria na captação e no transporte de água bruta, né, da água que vem ser tratada na estação de tratamento. Houve um incremento aí de 11%, a gente saiu de 63 litros por segundo para 70 litros por segundo. Nós estamos aí com uma obra de melhoria de rede na região do Tuxoca, que também está sendo finalizado. Também estamos programando aí a implantação de um reservatório tipo BEG até o mês de julho, assim como a reativação da captação do Inhapindazal e também a reativação do Poço 1, para que a gente possa incrementar a produção de água no município a médio prazo, né? De imediato a gente fez essa melhoria na captação, agora tem essas ações até o mês de julho e a gente também está em fase de licitação de uma obra bem importante para o município, que são 15 quilômetros de adutora, duplicando a capacidade de adução do rio Imbituvão até a estação de tratamento, aumento da capacidade da estação de tratamento também, essa obra que vai começar agora em 2025, que daí sim é uma obra que vai passar a produção de 70 litros por segundo para 115 litros por segundo. É justamente para a gente dar vazão ao crescimento da cidade. O que levou a esse colapso que a Sanepar viveu desde o final do ano passado, mas se concentrando mais no início do ano? Havia necessidade desse aumento de produção, né? Claro que a gente teve um período de bastante calor nos últimos
no mês de fevereiro ali uma sequência de dias quentes, mas a gente conseguiu aí no mês de fevereiro já resolver uma boa parte fazendo esse incremento da produção. Como a gente recebeu essas reclamações hoje, a gente se comprometeu aí a fazer o monitoramento nesses bairros em que os vereadores e a população reclamou, para a gente verificar se ainda a gente precisa fazer alguma melhoria daí na distribuição de água, que é isso que está sendo feito no Tuxoca. No Tuxoca a gente está fazendo 690 metros de rede, ligando a adutora ao bairro, justamente para melhorar o transporte de água naquele bairro que está tendo essa baixa pressão e essa falta d'água. Então é isso que a gente se comprometeu a fazer aqui, esse monitoramento aí nos próximos dias, para que, havendo necessidade dessas melhorias, a gente possa providenciar o mais rápido possível. Simone, até a gente conversava um pouco antes aqui também, né, do início, né, da audiência pública, que Irati teve um crescimento do número de loteamentos. Foi citado, inclusive, até pelo vereador Selma aqui durante a audiência, que nós tivemos vários loteamentos, porém, né, o que representa a Sanepar, a produção de água tratada não acompanhou no mesmo ritmo. Tem alguma relação essa falta de água hoje com esse crescimento também? É por isso que a gente vai fazer a obra, né? A obra ela vem justamente atender esse crescimento do município. Então a gente é uma obra que é bem complicada, né? Que ela demandou um projeto de engenharia complexo, o encaminhamento dessa adutora aí, que são 15 quilômetros de adutora beirando a BR, então também com bastante complexidade, mas a gente está muito próximo de executar essa obra que vai realmente dar um bom fôlego, né? A gente vai sair de 70 litros para 115, então isso já pensando no futuro e no crescimento da cidade. Nós estamos com o José Geraldo Machado Filho, que é gerente regional da Sanepar. Durante a audiência pública, ele falou muito sobre o projeto de expansão da Sanepar Irati. Zezo, como foi chamado aqui durante a audiência, qual que é essa expansão e o cronograma de investimento que vai ter nas obras da Sanepar aqui em Irati? Bom, a Sanepar em Irati vai investir até 2029 35 milhões de reais no processo água e 17 milhões de reais no processo esgoto. Essas obras vão contemplar uma nova captação, uma nova adutora de 15,6 quilômetros, uma expansão de 15 litros por segundo do tratamento de água. Então a capacidade de produção de Irati vai passar dos atuais 70 litros hoje para 115 litros por segundo aí no final de 2027. Quando na palestra de vocês falaram num aumento que houve de 60 e poucos metros por segundo para 70 metros por segundo. Para a gente representa muito pouco, mas pelo volume de água, isso já é um degrau avançado para diminuir essa questão da falta d'água? Não, com certeza. Então, a gente aduzia, né, a Sanepar aduzia 63 litros por segundo. E agora está aduzindo 70 litros por segundo com a implantação de mais um motor na captação do rio Imbituvão. Isso representou 11% no aumento, né, da produção em Irati, representando 600 metros cúbicos dia. Né? Então, como eu apresentei ali no começo da fala, nós não precisamos mais de caminhões-pipa aqui em Irati. Em janeiro, teve uma demanda lá de 105 caminhões. Em fevereiro, que foi aquele calor exagerado, foram 208 caminhões. No mês de março, nós não tivemos, agora me fugiu da memória aqui o número exato, mas foram bem poucos caminhões-pipa. Né? Isso já representa que esse aumento na produção de água diminuiu a necessidade de caminhão-pipa e também diminuiu as reclamações de falta de água em Irati. Até foi um questionamento que eu fiz até para a própria Simone também, né, anteriormente, desses caminhões-pipa. Então, a gente via muito disso, né, dos caminhões do lado ali dos reservatórios. Então, esses caminhões estavam abastecendo os reservatórios de água, é isso? Isso, com certeza. Nós trazíamos água do município vizinho aqui, por Dentópolis, né, que tinha uma demanda maior, trazíamos água para abastecer o município de Irati. O pessoal ainda reclama de baixa pressão e de alguns pontos com sujeira na tubulação. A que se deve isso e como resolver? Aquilo que a Simone comentou muito, né, durante as falas dela. A gente tem que trabalhar você tem que reclamar mais para a Sanepar, né? Tem que ligar na Sanepar. Hoje foi passado o 0800, o WhatsApp, registrar essas reclamações, porque para nós não tem aparecido. Né? Tanto é que eu mostrei na apresentação
população diversas vezes que o problema aqui em Irati não que tivesse resolvido, mas que já avançou bastante em relação aí os meses ao início do ano, né, janeiro e fevereiro. Essa questão de captação de água no Rio Bituvão, vocês têm aí 4 a 5 pontos de coleta de água aqui em Irati, e ainda é viável a questão de captação em rios da Sanepar sem a condição de barragens? Com certeza. Então, na gerência regional de Ponta Grossa, hoje nós temos duas barragens, né? Palmeira e Ponta Grossa. Os demais são todos rios, estilo os rios em Bituvão. A Câmara de Vereadores, através do presidente Hélio de Mello, foi a organizadora deste evento, desta audiência pública que procurou discutir a falta d'água em Irati. Presidente, como que você avalia a reunião de hoje, tendo a promotora, membros da Sanepar, prefeito e a comunidade reunida para discutir esse importante tema? É um importante momento, é uma importante reunião. Audiência pública, o que é uma audiência pública? O próprio nome fala. Audiência é ouvir as pessoas, a população, em um determinado assunto. E o tema nosso hoje é a falta d'água em Irati. Foi bastante divulgado, teve ampla divulgação desse momento que teríamos aqui na Casa Legislativa. Inclusive, a Câmara de Vereadores é considerada a Casa Povo, é aqui que as coisas acontecem. Então precisamos dar ouvido, dar voz à população, às dores da nossa comunidade. E também para que aqueles responsáveis pelo serviço prestado, como a Sanepar, possam também apresentar o que tem de realidade, o que vai acontecer, que vai ser efetivado, para que essas coisas não continuem acontecendo aqui na nossa cidade, para que o cidadão iratiense não fique sem água em casa, para que atenda, porque é triste você ouvir o rádio, você ouvir as reclamações da população, você ficar sentindo na pele essa dificuldade e não ter água em casa. Então eu acredito que é um momento muito importante, mas precisamos que sejam definidos, porque foi a reunião, foi a conversa e precisamos que a ação aconteça, que tenha água, vejam a questão da taxa também, né, que foi comentado bastante aqui, e principalmente a questão da permanência do retorno do escritório da Sanepar Irati, porque há uma falta d'água, há essa dificuldade, e as pessoas não têm onde reclamar, que eles 0800 pouco funciona. Hoje, de tanto a gente cobrar, apareceu um canal do WhatsApp, que também pode a comunidade reclamar, pode fazer a sua reclamação, e eu acredito que é de grande valia. A participação dos vereadores, as perguntas foram bem pertinentes, a participação da comunidade foi bastante valiosa, e eu tenho certeza que os responsáveis pela Sanepar, que estiveram aqui presentes, começaram a pensar diferente em atender melhor a nossa cidade, as famílias aqui de Irati. Hélio, a Câmara de Irati vai acompanhar esse cronograma colocado pela Sanepar na execução de obras e na retomada de poços de abastecimento aqui de Irati? Com certeza, foi apresentado nessa Casa de Leis, os vereadores estão atentos, a Câmara está atenta a esse trabalho, a essa execução, a esse cronograma, assim como o próprio executivo, porque às vezes falta água em algum bairro, alguma casa, e acaba ficando um conceito, até uma culpa de prefeitura, uma culpa de Câmara, e não é, nós temos uma empresa que presta este serviço, mas precisamos junto com a comunidade, que a comunidade também nos auxilie para que possamos continuar cobrando e que realmente seja efetivada esse cronograma que eles apresentaram para nós aqui, que tenhamos no mês de julho, que eles colocaram, que vai ter mais um poço, vai ter mais, melhorar o abastecimento, e que não tenhamos família faltando água, porque é muito triste, é constante, é terrível, não só as famílias, o comércio, os empresários. Imagina um restaurante no centro da cidade, como temos aqui no centro da cidade, diversos locais que vendem comida sem água. Eles têm que comprar água no mercado, água engarrafada, para poder fazer a comida, para poder vender, para manter o seu comércio. Então é difícil. Então
precisamos que a Sanepar tome as providências. E nós estamos no século XXI e precisamos que as tecnologias cheguem na Sanepar, que as ferramentas eles utilizem e que possam fazer acontecer. Não podemos mais faltar água em Irati. É um descaso com a nossa população, com a nossa comunidade. Então, é um descontentamento que nós apresentamos aqui, nesta noite aqui na Câmara Municipal. E a Câmara continua de portas abertas para atender a comunidade nos seus clamores? Sempre esteve. Em todas as minhas falas, principalmente de posse e aqui, sempre cito, as funções dos vereadores é legislar, é fiscalizar e também é ouvir a comunidade, ouvir a população. Então, que as pessoas colaborem, que elas contribuam, trazendo suas ideias, suas sugestões aos vereadores aqui, para que possamos representar de verdade e, mais uma vez, continuar contribuindo com a nossa população. Gabriela, que participou dessa audiência pública falando da falta de água na cidade de Irati. Doutora, nós estamos próximo ao Dia do Consumidor e vamos falar de consumo de água que está afetando tanto Irati. O que a promotoria tem agido para diminuir essa angústia da população? Então, boa noite a todos. O que a gente está fazendo, a gente tem um inquérito civil instaurado e nós estamos acompanhando de perto o cronograma enviado. Então, a partir das datas que foram dadas pela Sanepar, a gente vai estar atuando para poder acompanhar o que está efetivamente sendo feito no cronograma apresentado. A gente também pediu que tivesse um gerente de crises, pelo menos por um período aqui, que fosse de 6 meses ou que eles acharem adequado, para que esteja respondendo para a população, para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, o que está sendo feito, as razões pelas quais estão faltando água. Então, a gente está buscando isso para que tenha alguém aqui para efetivamente estar respondendo aos nossos questionamentos, que tem sido tão difícil obter as respostas, né? A senhora vai acompanhar isso de perto também, doutora, esses trabalhos todos aí da Sanepar? Sim, é a parte que cabe ao Ministério Público, né, é a fiscalização, e a gente deixa a interposição de ação judicial para um segundo momento, caso não esteja adequado ou não cumpra a primeira solução trazida pela Sanepar. Como que a senhora avalia as respostas que a Sanepar deu hoje à população de Irati? O que eu vou te dizer? A teoria é bem diferente da prática, né? Eu acho que todo mundo, os munícipes, os cidadãos estão vendo isso na prática, que não são só flores. Mas eu ressalto novamente para a população, façam a reclamação. A Sanepar trabalha, né, por demanda e é necessário, então, esses dados para que ele possa ver efetivamente a falta de água e agir. E tenho também na mão o protocolo dessas denúncias, né, promotora? Sim, temos isso também. Então, para poder ter, por favor, eu sei que é chato na hora da falta de água, ainda tem que pegar o telefone e fazer a reclamação, mas façam, a gente precisa disso para ter na mão os números e a falta de água efetiva. A senhora também disponibilizou no Ministério Público para que a população também possa fazer esse tipo de reclamação, né? Como é que as pessoas podem procurar o Ministério Público? Então, o Ministério Público está sempre disponível. O caso é que a gente precisa atuar não em prol de um particular, mas em prol de uma coletividade. Então, a partir do momento, por exemplo, que determinada localidade ou determinado bairro não é um problema particular, como é o caso, eu acho, da falta de água, a gente sim pode atuar em determinada localidade, até em prol do município todo.